Olá, você que está participando da jornada Provérbios, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe nesse dia. Nós vamos fazer a leitura de Provérbios no capítulo 4 e eu tenho certeza que Provérbios 4 é um dos capítulos mais ricos dessa coleção. É onde Salomão apresenta a sabedoria não apenas como conhecimento intelectual, mas como um caminho de vida que molda o caráter do sujeito. Ele protege o nosso coração e conduz a uma comunhão com Deus. O capítulo pode ser dividido em algumas partes principais. Primeira parte, sabedoria como herança espiritual, os dois caminhos. Parte 3, a guarda do coração. E 4, a consagração dos sentidos. Então eu tenho certeza que essa leitura vai fazer muito sentido para algumas coisas que nós temos vivido nesse tempo. E eu quero te convidar. Você ainda não se inscreveu nesse canal, você não compartilhou com seus amigos. Rapaz, não seja egoísta de querer ser abençoado sozinho. Abençoe seus amigos, compartilhe isso. Quando acabar essa leitura, esse vídeo aqui, você vai copiar o link, colocar nos seus status do WhatsApp, do Instagram e vai compartilhar isso com alguém. Eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer diferença na vida de alguma pessoa, em nome de Jesus. Provérbios 4. Ouve, filhos, a instrução do pai. Estai atentos para conhecerdes a prudência. Eu vos dou uma boa doutrina, portanto, não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retém as palavras de todo o teu coração, guarde os meus pensamentos e vive. Adquire sabedoria e compreensão, e não te esqueças da palavra da minha boca, e nem dela te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama, e ela te guardará. A sabedoria é suprema, portanto, adquire sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire entendimento. Estima, e ela te exaltará. Abraça, e ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, e uma coroa de glória te entregará. Olha que interessante. Salomão, ele inicia o capítulo lembrando dos ensinamentos recebidos do seu pai, provavelmente Davi, que foi o seu pai. E ele diz: filhos, lembra da instrução do seu pai. Aqui vemos a importância da transmissão da fé entre gerações. Os pais creem, transmitem essa fé para os filhos. Existem pessoas que têm crenças na vida que foi passado pelos avós e ele nem sabe por que crê, mas porque foi o avô que disse, ele carrega isso. Não tem os mais antigos que carregam algumas crenças limitantes ou algumas crenças para suas vidas. Por exemplo, dia de chuva, cobrir os espelhos, guardar as tesouras, as facas, enfim. Até hoje eu não descobri porque isso, mas a minha avó fazia isso. E é claro que eu não faço isso, mas alguns têm esse costume ainda. Eu não vou lembrar mais algumas outras coisas, mas são coisas que nós carregamos, que aprendemos com os mais velhos e nós não sabemos, nós só honramos aquilo que nós aprendemos. E Salomão, ele está dizendo que ouve os conselhos e a instrução dos seus pais. Deixa eu dizer uma coisa, jovens, os seus pais não são tontos. Eles estão diante de Deus para trazer uma instrução poderosa para a sua vida.
E se você quiser sair bem na sua vida, comece a honrar os seus pais. Honrar tudo aquilo que eles fizeram por você. Honrar aquilo que eles estão imprimindo na sua vida de forma simples, com excelência. Porque excelência não é abundância de dinheiro. Excelência não é te dar um iPhone 17, te dar um carro quando você passar no vestibular. Excelência é fazer o melhor com aquilo que se tem. Ou seja, os seus pais estão fazendo o melhor com aquilo que eles têm para fazer na vida de vocês. Então dê valor nisso, valorize isso. E não tenha os seus pais como imbecis, porque chega um momento na vida que a gente acha que sabe tudo como jovem e a gente acaba tendo problemas. Salomão, que foi um homem mais inteligente que já existiu, ele diz: ouve as instruções do seu pai. Aqui nós vemos ele dizendo que a sabedoria bíblica não é descoberta individualmente, ela é ensinada, recebida e praticada. Ou seja, tem alguém que ensina, tem alguém que recebe e pratica isso. Davi, ele tinha ensinado Salomão que o maior tesouro não é a riqueza, poder e prestígio, mas a sabedoria. Então ele diz: adquire sabedoria, adquire entendimento. O verbo adquirir aqui aparece várias vezes, indicando esforço deliberado. A sabedoria divina exige prioridade. Ela não é recebida passivamente, ou seja, em doses homeopáticas. Ou melhor, se fosse dose homeopática, beleza, mas é uma dose a cada uma semana, a cada 6 meses, a cada período da sua vida. Não, você precisa buscar isso. Por quê? Buscar a Deus como prioridade. Ela não é recebida de forma passiva. Você precisa buscar isso. Então, Salomão ele está dizendo: busque, adquire sabedoria. Adquire com tudo que você tem. Não abandone a sabedoria e ela não te abandonará. Então, muitas pessoas elas buscam sucesso, depois procuram sabedoria para administrá-lo. A Bíblia inverte essa ordem. Ela primeiro dá sabedoria e depois as demais bênçãos vêm sobre a sua vida. Versículo 10. Ouve, filho meu, aceite as minhas palavras e serão multiplicados os teus anos. No caminho da sabedoria te ensino e pelas veredas da justiça te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, pois ela é a tua vida. Não entres nas veredas do ímpio, nem ande pelos caminhos dos maus. Evita-o e não passe por ele. Desvia-te e passa longe, pois eles não dormem se não praticarem o mal. Foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, e mais até o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não conhecem aquilo em que tropeçam. Olha aqui, existe um tema central da literatura que fala sobre a existência de Deus e os dois caminhos. São 2 caminhos só, não existem mais. O caminho do justo e o caminho dos ímpios. A vereda dos justos é como a luz da aurora. É uma imagem extraordinária. Ela começa fraca, mas cresce até pleno dia. Depois procura aí no Google aurora, luz da aurora, alguma coisa nesse sentido, você vai ver como é legal.
A vida espiritual funciona da mesma forma. O crescimento do justo geralmente é gradual. Deus o conduz de compreensão em compreensão, de maturidade em maturidade. Ou seja, nós precisamos buscar isso de forma gradual nas nossas vidas. Portanto, esse é o tempo de buscar a Deus. O caminho dos ímpios, o caminho dos perversos é como a escuridão, no versículo 19. Enquanto o justo avança para mais luz, o ímpio caminha para a maior cegueira espiritual. Existe um comentarista chamado Champlin, que ele diz que o pecado possui um efeito obscurecedor. O pecado perde gradualmente a sua capacidade de discernir o bem e o mal. Ele tropeça sem compreender a causa de sua queda. Então esse comentarista ele diz assim: toda escolha fortalece uma direção. Ninguém permanece neutro. Ou estamos avançando para a luz, ou estamos nos afastando dela. Vale a pena pensar nisso. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e para as minhas instruções, inclina o teu ouvido. Não deixes apartar os teus olhos, guarda-os dentro do teu coração, pois são vida para... Não deixes apartar os teus olhos, guarda no teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Desvia de ti a perversidade da boca. Afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observa a vereda por onde andas, e todos os seus caminhos sejam retos, e não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olha que interessante. Salomão, ele fala sobre guardar o coração. Essa é provavelmente a seção mais importante desse capítulo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de mentalidade. Em uma outra tradução você vai encontrar esse mesmo versículo dizendo: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida será dirigida pelos seus pensamentos. Então, ele está dizendo, na mentalidade é que estão guardados os maiores segredos que vão transformar a sua vida. Na mentalidade hebraica, o coração representa o centro da personalidade humana. Pensamentos, emoções e vontades e decisões. O coração é a nascente da vida moral e espiritual. Assim como uma fonte contaminada compromete todo o rio, o coração e a mente contaminado afeta toda a sua existência. No livro Os Segredos da Mente Milionária, o escritor T. Harv Eker, ele diz que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Pensamento, sentimento, ação, resultado. Ou seja, tudo começa na sua mente, tudo começa na sua mentalidade, tudo começa no seu juízo. E é importantíssimo entender isso. Guardar o meu coração, colocar um guarda à porta da minha mente, para que eu não perca o sentido da minha vida. Por que guardar o coração? Porque tudo que tudo que vivemos nasce nele. Palavras, atitudes, decisões, relacionamento, adoração. Jesus, ele ecoou esse princípio ao ensinar que o coração
que do coração do homem procedem os pensamentos e ações humanas. Então a maior batalha espiritual não ocorre com os demônios, não ocorre ao nosso redor, ocorre dentro de nós. Os cristãos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, devem vigiar aquilo que alimenta a sua mente, suas emoções e seus desejos. Então, como é que você tem alimentado a sua mente? Como você tem nutrido a sua mentalidade? Lembre-se que não existem 3 caminhos, existem 2 caminhos. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto da luz eu fico, mais livre de tropeçar eu estou. Quanto mais ignorante, mais bruto, mais longe de Deus eu estou mais perto da escuridão e a chance de cair é eminente. Como é que eu vou fazer isso? Existem consagração dos sentidos. Salomão menciona aqui várias partes do corpo. Boca, desvia-te da falsidade. As palavras revelam o conteúdo do seu coração. Pare de falar coisas negativas a seu respeito e a respeito de qualquer um. Pare de falar da vida dos outros. Se escrever um livro, Vida dos Outros, vai aparecer sua foto na capa. Você só fala da vida dos outros. Cuide da sua vida. Segundo, os pés. Pondera a vereda dos seus pés. As decisões definem o destino espiritual. Existe uma progressão interessante. O coração determina, a boca expressa, os olhos direcionam e os pés executam. Então, a boca, nós precisamos nos desviar da falsidade. Os olhos, os teus olhos olhem direito. A vida espiritual exige foco. Quem vive distraído perde o rumo. Então, pare de dar desculpas e comece a viver aquilo que Deus quer que você viva. Eu quero te desafiar a escrever aqui algumas coisas. Como você quer viver esses próximos 6 meses da sua vida? Essas decisões vão definir algumas coisas e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Temas principais desse livro: a sabedoria mais valiosa do que qualquer bem material. A vida é uma jornada moral. O coração é o centro da vida e o crescimento espiritual é progressivo. Guarda o teu coração pela sabedoria de Deus e caminha numa luz crescente que te conduz à vida. Espero ter te ajudado. Nós estamos no capítulo 4. Ainda tem mais 27 e eu espero te encontrar aqui todos esses dias. Que Deus te abençoe. Siga o seu caminho em paz e eu tenho certeza que essas instruções vão definir coisas grandes na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar os seus filhos que estão, Senhor, envolvidos nesse projeto. Que o Senhor venha manifestar sobre eles o seu cuidado e a sua unção. Que o Senhor repreenda toda ação do maligno e que venha sobre eles a sua mão, direcionando os seus pensamentos, a fala, os olhos e os seus caminhos. Meu Deus, nós repreendemos tudo aquilo que não vem de Ti e pedimos, seja conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Lembra que eu falei no começo? Você vai compartilhar isso com alguém. Escolha 5 pessoas e compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém. Um grande abraço. Até amanhã. Fica na paz.